E hoje o programa aborda um tema muito importante, né? Este novo momento que estamos vivendo dentro da pandemia, com a chegada da imunização contra a Covid-19. Porém, a imunização está acontecendo em um ritmo diferente do ritmo de que todos esperavam, né? E nós temos alguns órgãos importantes que têm acompanhado este ritmo de vacinação e têm falado muito sobre este momento que a cidade de Divinópolis, o estado de Minas Gerais e todo o país enfrenta. Um destes órgãos é o Conselho Regional de Biomedicina, que defende a ampla vacinação contra a Covid-19. Para a gente falar um pouco mais sobre este tema, eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM o Renato Ângelo da Silva, ele que é secretário do Conselho Regional de Biomedicina e está ao vivo comigo aqui no estúdio da Minas FM. Primeiro, bom dia, viu, Renato? Prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Flaviano, e a todos os ouvintes e as pessoas que nos assistem via TV Candidez. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu poder recebê-lo aqui para a gente falar sobre este tema tão importante que é a vacinação contra a Covid-19. A gente até conversava um pouco sobre isso, eu já falei sobre este tema outras vezes, né? A vacinação, que era aí a grande esperança da população, ela está se transformando em uma frustração, né? O ritmo de vacinação é bem menor do que aquilo que todos esperavam. E, inclusive, o Conselho Regional de Biomedicina acompanha e avalia esse ritmo de vacinação, né, que está realmente abaixo da expectativa. Sem dúvida, Flaviano, a gente tem que lembrar que quando a gente espera por uma vacina, a gente espera por uma medicação, a gente espera por um tratamento, a gente quer agilidade. Nós estamos passando por um dos períodos mais difíceis que a humanidade já viveu e nós queremos soluções. Só que nós não lembramos que para as soluções temos que ter pesquisas afincuosas e sim muito detalhadas, muito bem apresentadas para a população, porque nós não somos seres passíveis de testes, nós somos seres passíveis de soluções. Então, esse processo, ao olhar leigo, ele acaba sendo lento e na nossa realidade, nós estamos vendo que está sendo mais lento ainda, devido ao nosso governo, às vezes o governo federal, o poder federal, não ter comprado tantas vacinas e não ter feito parcerias com grandes empresas que poderiam ser feitas. É o papel do Conselho de Biomedicina fiscalizar a vacinação tanto dos profissionais biomédicos, quanto também acompanhar em tempo real a imunização da população brasileira. É por isso que o Conselho está com esta campanha, né, defendendo a ampla vacinação. Inclusive, vocês tiveram uma agenda importante nesta semana aqui em Divinópolis. Sim, nós estamos percorrendo as cidades que contém a delegacia do Conselho de Biomedicina ou seccionais. Nós abrangemos vários estados, então a gente tem percorrido bastante cidades. E nessas cidades, as demandas que a gente tem justamente é essa. E a demora dos biomédicos serem vacinados. Porque os biomédicos, eles estão na linha de frente em sua grande maioria, né? E por estarem na linha de frente, precisam de ser imunizados para trabalharem mais tranquilos, entre aspas, né? Porque, na verdade, a vacinação não exclui 100% a possibilidade nos primeiros dias, e eu acredito que até chegarmos ali num patamar de 70% da população brasileira vacinada. Esse é um ponto que tem sido muito discutido, a questão das prioridades, né? A gente sempre fala aqui que as prioridades foram elencadas pelo governo federal e precisam ser seguidas. O município tem algumas competências, como organização de filas e tal, mas as prioridades foram definidas pelo governo federal, né? Os biomédicos estão dentro deste processo de linha prioritária, né? É até bom a gente explicar um pouquinho o papel do biomédico, né, para a população, através aí da TV Candidez e da Minas FM, entender o porquê, né, deles estarem dentro desta lista de prioridades. Sim, é claro. É importante lembrar que nós podemos quase afirmar que aqui em Divinópolis, por exemplo, como estivemos aqui o dia inteiro ontem, todos na linha de frente, digo linha de frente, aqueles que estão atendendo o paciente positivo, que estão monitorando através de exames o paciente positivo, já foram imunizados em Divinópolis, pois eles foram imunizados em loco, no local de trabalho. A prefeitura fez um bom trabalho, indo até as instituições, os estabelecimentos de saúde e vacinando as pessoas que precisavam, né? Nós temos que lembrar que grupo de risco é diferente de grupo prioritário. Tá? As pessoas estão tendo um pouquinho de dificuldade de entender grupo de risco de grupo prioritário. Grupo de risco, hoje, eu trataria todos nós. Alguns com maiores probabilidades, outros com menores, né? Os grupos que estão na linha de frente são os que nós necessitamos ou vamos necessitar quando nós estivermos lá como pacientes. Então, essas pessoas têm que estar bem.
uma pessoa só consegue tratar de outra quando ela está bem. Então, nós precisamos de imunizar essa população. O grupo de risco, como nós já tivemos também aqui em Divinópolis, eu pude observar ontem, acima de 90 anos, já foram vacinados, já tiveram vacina suficiente, eu acredito, para isso. Então, nós temos que aprender a diferenciar isso. E a importância dos profissionais biomédicos, bem como, lembrando que o Conselho de Biomedicina ele não fiscaliza somente dos biomédicos, nós temos interesse na classe de saúde, nos serviços de saúde em geral. E nem sempre isso é respeitado, porque existem profissionais biomédicos que não estão na linha de frente. Tem biomédicos que estão sem trabalho, tem biomédicos que optaram por um outro segmento e acabam sendo imunizados nesse momento. Então, o Conselho de Biomedicina, ele defende a vacinação prioritária para os grupos especiais, para os grupos que precisam, mas ao mesmo tempo vai contra os furadores de fila. É até importante a gente abordar essa questão de grupo de risco e grupo prioritário, né? Ontem eu até abordei este assunto aqui, que é a questão da educação, né? Hoje a gente tem o governo defendendo a questão do retorno das aulas presenciais, sugere-se até a testagem aí dos estudantes, né? Mas seria importante a vacinação dos professores, é uma das cobranças também da área de biomedicina? Quando eu levo o nosso filho para poder estudar, leva ele para uma escola, a gente entrega o nosso filho. A gente está chegando e colocando ele lá com a certeza, nós queremos pelo menos ter essa certeza que ele estará sendo bem amparado e estará protegido neste local. Seria importante? Demais, importantíssimo que os professores, demais funcionários e colaboradores da instituição estivessem vacinados para um retorno mais seguro. Isso não impediria o que acontecesse uma transmissão, por exemplo, mas diminuiria e tranquilizaria ainda mais os pais quando vão levar. Só que nós sabemos que a nossa realidade de vacinas, nosso número de vacinas, o quantitativo é muito pequeno, né? Aí soltaram uma nota que Minas Gerais vai receber mais 2 milhões de doses novamente. Aí divide isso pelas cidades que contém Minas Gerais, nós que somos o estado que mais tem municípios, divide essa quantidade, sobra muito poucas doses para poder se vacinar uma classe de professores que é muito grande. Da mesma forma, caberia ao município, como bem você falou. O município ele organiza a vacinação, mas as diretrizes vêm de cima, né? Então, para organizar isso, nós teríamos que ter um critério. Essa escola que o professor trabalha vai voltar ou não vai voltar? Porque se não vai voltar, ele pode dar a vaga para quem vai voltar agora. Algumas outras não vão voltar. Então, gera um pouco mais de trabalho, gera um pouco de transtorno, isso tanto para a prefeitura que está organizando, quanto para a população leiga entender esse processo. Quando se fala aí na questão da educação, das escolas, né, abre outra discussão que é a questão até da faixa etária também. Hoje tudo indica que os jovens, aqueles abaixo aí dos 18 anos, não vão vacinar neste momento, né? Por que não vacinar? Já que vocês defendem a ampla vacinação, não seria importante eles também? Tem como explicar isso tecnicamente, Renato? Tem como explicar cientificamente. Na verdade, para que uma vacina seja aplicada em larga escala, digamos assim, para todos os grupos, gestantes, mães que estão amamentando, menores de 18 anos, a gente precisa de ter estudos que mostraram ser eficazes para esse grupo de risco. E em primeiro momento, nós estamos com vacinas aprovadas emergencialmente, em sua maioria. E essa atuação dessas vacinas emergenciais não tiveram uma pesquisa específica para grupos menores de 18 anos, gestantes, mães que estão amamentando. Então, nós estamos iniciando, digo nós, porque os profissionais da área da saúde e os pesquisadores, que deixo aqui já meus parabéns, né, pela belíssima pesquisa, pelo belíssimo prazo que eles conseguiram desenvolver essa vacina. Então, nós não temos estudos que tranquilizem a gente para poder vacinar esse grupo de risco. Então, a gente precisa de mais estudos para os grupos de menores de 18 anos, crianças, gestantes, para aí sim começar uma vacinação. É importante a gente lembrar, não é exclusão, e sim precaução. Essa é uma dúvida frequente, a questão das gestantes, por exemplo, muitas perguntas que chegam até o sistema MPA de comunicação em relação a isso, mas as gestantes não são prioridades aí dentro da vacinação? Falta ainda um estudo, falta uma análise sobre a eficiência e as consequências da vacina. E isso é prudência, né? Claro, com certeza. Prudência, em vez de ser exclusão, é preocupação com o ser, é preocupação com vidas. Da mesma forma que a gente não quer que ninguém se contamine com Covid e fique em um estado grave, a gente quer também
que essas pessoas que recebem a imunização não têm efeitos colaterais. Eu tenho aqui uma outra dúvida. Ontem até eu vi uma reportagem nesse sentido, eu não me lembro aqui em qual estado aconteceu isso. Se pode tomar aí vacina de marcas diferentes, né? Ontem eu vi que em um estado aconteceu isso. Foi dada a vacina Coronavac, depois ela tomou a vacina de outra marca. Isso pode gerar problemas? Como que é avaliado isso tecnicamente? Ainda é um estudo ainda que está em análise, porque é tudo muito novo. Agora que estamos começando a segunda dose da vacina, né? Mas o ideal, o preconizado, segundo a Sociedade de Imunização, é que se repita a segunda dose com a mesma fabricante da primeira. Isso devido ao princípio de ação, o princípio ativo e o mecanismo de ação que ela desenvolve no nosso organismo. Por isso, nós temos intervalos de vacinas diferentes. Quem toma, por exemplo, hoje nós temos aqui em Divinópolis, nós catalogamos a presença da Coronavac e da AstraZeneca, que é da Fiocruz. Então, uma, que é a Coronavac, ela tem um intervalo de 14 a 21 dias entre uma primeira e segunda dose. Já da AstraZeneca, nós temos primeira dose, 90 dias, segunda dose. Então, se existe essa diferença de intervalo de tempo, consequentemente, obriga-se que se vacine da mesma marca. Claro, nós estamos falando isso em teoria. Mas agora, pode ser que estudos mostrem eficácia de vacinas diferentes, mas até o momento a gente não tem. E até então, a nossa recomendação é mesma fabricante para a primeira e segunda dose. Eu tenho outra dúvida frequente aqui em relação à máscara. Fica aquela dúvida, eu tomei a vacina, eu não vou precisar utilizar máscara mais. Qual é a recomendação? Eu falo, Flaviano, que as pessoas que não aprenderam até o momento que usar máscara salva vidas, nós já estamos aí com 1 ano de pandemia. Pessoa que não aprendeu até agora, eu sinto muito, mas não aprenderá mais, né? Nós sabemos desse instrumento de proteção, é um EPI fundamental, um equipamento de proteção individual fundamental, e, infelizmente, eu estou vacinado, por exemplo, e não deixo de usar a minha máscara. Eu vou para Belo Horizonte daqui a pouco, é quase prático eu falar que eu usarei máscara daqui lá pelo costume de usar máscara o tempo inteiro, tá? Então, assim, a vacinação não exclui a possibilidade, a necessidade de se usar a máscara, porque até que se obtenham um N de pessoas vacinadas, ou seja, o que a gente preconiza hoje é no mínimo 70% da população vacinada, a gente não terá essa diminuição da carga que está sendo transmitida. Então, nós temos que ser colaboradores, nós temos que ajudar a não veicular o vírus e, ao mesmo tempo, nós precisamos de um prazo para o nosso organismo receber essa vacina, entender como próprio e produzir anticorpos contra. E isso pode demorar, de acordo com o fabricante de vacinas, de 15 a 30 dias. Esse ponto é importante, as pessoas estão ansiosas, né? Começou a vacinação. Quando vamos poder nos reunir novamente sem protocolos, né? Nos grandes eventos, né? No dia a dia. Existe um percentual de imunização que é trabalhado para que isso aconteça, né? Isso, é esse aí 70% que a gente fala e que pelo andar da nossa carruagem, pela velocidade de vacinação, nós vamos demorar a chegar nesses 70%. Queira eu que não, que eu esteja completamente enganado, mas no andar da carruagem nós vamos demorar um pouquinho ainda. Então, por isso que a gente pede cautela, paciência, tranquilidade. Não adianta acelerar, não adianta ir para as filas, não adianta ir para os PSFs, não adianta formar manifestos contra a prefeitura, contra órgãos estaduais. A gente vê isso em todas as cidades, são mais de 35 cidades que nós já passamos, que nós estamos visitando, e as demandas são as mesmas, mas não cabe à prefeitura às vezes cabe ao Estado, ao governo federal, que envia as doses para os municípios com critérios próprios. Por isso que é importante você seguir todas as regras, né? Prevenção ainda é a melhor ferramenta contra a pandemia, senão a gente perde tudo que conseguimos até agora, né, Renato? Com certeza, e já estamos nesse processo há quase 1 ano, né? Quase não, já estamos há 1 ano nesse processo. Renato, gostaria de agradecer, viu, a sua presença aqui no programa Bom Dia Divinópolis, muito esclarecedora, né? Muito importante o movimento que vocês têm feito através do Conselho Regional. O espaço estará sempre aberto, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, é um prazer falar para a população divinopolitana, que sempre nos recebe muito bem. Eu estou aqui em Divinópolis agora, permaneço aqui na unidade, na delegacia. Divinópolis possui uma delegacia do Conselho de Biomedicina, fui presenteada com isso há alguns anos, né? Então, nós conseguimos acompanhar o andamento do Centro-Oeste Mineiro inteiro,
aqui, né? Nós agradecemos pela oportunidade e nos colocamos sempre à disposição para trazer informação. Eu digo sempre que no mundo somos uns pelos outros, então mais do que nunca neste momento nós temos que sempre estar apoiando a causa, que a nossa causa de defesa sempre foi a saúde em geral. Inclusive, né, antes de encerrar, é uma área que cresceu muito, né, durante esse período da pandemia, ligada à área da saúde, essa área importante, né, e passou a ser uma grande oportunidade, né? Sem dúvida, a biomedicina cresceu muito nessa parte. Na verdade, ela já era grande, mas ela se demonstrou mais importante nessa época, nessa pandemia, por causa do diagnóstico, né? Nós somos responsáveis pelos diagnósticos. Então, hoje se aumenta ali, por exemplo, ao final do dia, nos resumos, aumentam mais 250, 300, 400 casos positivos, passou na mão de um biomédico esse diagnóstico.